Leopoldo. Eu venho trabalhando com desenhos em série há muito tempo e mudei já de estilos e de métodos muitas vezes, mas já faz bastante tempo que eu estou trabalhando principalmente com uma série que o conceito é a simetria da forma. Então isso daí já é um segundo elemento, né? Porque assim, antes disso que eu estou desenvolvendo um trabalho com geometria. E, então, aí eu penso que eu retorno às formas básicas da geometria. Cada vez que eu vou começar a desenhar de novo, eu abandono todo o desenvolvimento que eu tive para poder tentar recomeçar das formas básicas de novo. Apesar disso, tem um elemento, além desse, que acompanha também essa questão, que é a ideia da simetria, que eu vou tentando criar formas que além delas serem geométricas, elas ainda trazem essa informação de que um lado é igual ao outro. E aí eu acredito que o que me inspirou foi o próprio corpo humano, que tem um lado e o outro, né? Tem alguma simetria, mas ela nunca é perfeita. E então eu vou explorando muito essa questão, como os diversos defeitos me ajudam a que a minha simetria também não seja perfeita. E é claro que eu não faço somente isso, mas eu volto a essa definição, para dar continuidade mesmo. Eu não sei exatamente quando que eu comecei a fazer isso, quando que eu assumi essa... Eu não tenho assim muito claro. Eu sei que eu passei uns 4 anos querendo trabalhar com geometria, mas eu fazia basicamente rabiscos. E aí eu tenho outras histórias longas de diferentes métodos que eu já fiz para trabalhar diferentes formas do rabisco, e agora eu estou tentando fazer da forma mais direta possível. Apesar de que eu sempre tive artimanhas, agora eu assumi de uma forma muito mais direta mesmo. É o rabisco e pronto. A questão é muito devido ao foco no traço do desenho, na relação desse traço do desenho com o desenho das letras, com a escrita. Essa proximidade do desenho, que você pode desenvolver muitos desenhos num tamanho reduzido, e então tem várias formas de você poder relacionar o desenho com a escrita. E foi essa relação que me levou a focar bastante no traço, como eu faço simplesmente uma linha reta ou 2 linhas retas. E a partir disso eu fui assumindo a questão da geometria. Foi bem isso mesmo. E depois que eu fui perceber que o pensamento da tipografia também é extremamente geométrico, mas não é geometria, mas ao mesmo tempo né? Não tem como você compor uma tipografia sem uma abstração radicalmente geométrica. Então a questão foi bem essa. Foi esse o caminho que me levou a ficar com vontade de desenvolver isso, de assumir essa definição. E eu vou trabalhando bastante de um modo muito espontâneo, mas com essa questão de deixar a tinta se espalhar, e acaba que se eu fico fazendo a mesma coisa, o mesmo tracinho reto, isso vai demonstrando diferenças, não é? E aí quando eu vou ampliando esses desenhos, eu fico interessado em ver como que a tinta espalhou. E aí eu brinco que isso é o fractal. Às vezes eu levo mais a sério. Na verdade, a questão da geometria inicialmente não tinha... Eu já trabalhava com essas questões antes, mas quando eu pensei nas formas mais básicas, não tinha necessariamente essa relação. Mas eu fui, aos poucos, ficando mais e mais interessado em pensar em outras formas de fractais. O nome tem relação com os vários errinhos, que eu acabo repetindo sempre, porque são questões muito técnicas. E eu tenho essa forma de ver, né, que eu acredito que a minha dedicação ela é extremamente técnica. Eu não estou falando das técnicas da pintura tradicional, claro que não. Mas, assim, eu acho que esses erros deixam a ver como essa questão de que, às vezes... Para mim, é uma questão simples de espalhar a tinta. Esse problema de espalhar é técnico, apesar de que não é elaborado, é muito simples. Então, aí eu acho que é ainda mais interessante, porque é um foco
muito mais na simplicidade da resolução da questão, de aplicar a tinta. E aí, a partir disso que veio, o título é justamente uma relação, é uma referência a isso, a questão de que, querendo ou não, eu faço o mais preciso que seja o traço. Inclusive eu uso uma caneta que justamente ela tem uma precisão muito maior do que as outras, e ela não deixa nenhum rastro de meio tom, por isso que eu me interesso por ela. Então, e apesar dessa precisão toda, o motivo é impreciso, mas mesmo assim, sempre a tinta espalha de um jeito diferente do que eu poderia controlar. Então, a tinta se esparrama pela trama do papel, né? E ao mesmo tempo a caneta tem uma ponta de agulha, e ela sempre vai arranhando e desfazendo a estrutura do papel também. E ao mesmo tempo, por mais que seja invisível, quando passa por uma observação que eu sempre faço, de ampliar o desenho, dá para ver que todos os desenhos são muito tremidos, quer dizer, mini tremidos, né? Alguns são definitivamente tortos e tudo mais, mas tem outros que você precisa de olhar bem no detalhe, e dá para ver um zigue-zague do gesto, que na verdade o meu traço vai fazendo 1000 curvas. E daí que veio o título, né? Motivos esparramados, arranhados e tremidos. Por essas questões da relação com a caneta. Isso acaba sendo um motivo para mim, um motivo para o meu trabalho, porque eu estou sempre fazendo essa observação microscópica do desenho. Não necessariamente microscópica, mas assim, nessa dimensão assim, de pegar um desenho que é de 1 centímetro e ampliar para 20 centímetros ou 60 centímetros ou mais, né? Eu vou fazendo essa observação de algo que é muito pequeno e retrabalhando na pintura. Essa é a questão da passagem do desenho para a pintura. Eu digitalizo o desenho. Às vezes fotografia, às vezes é melhor com um scanner. Geralmente eu uso a máquina fotográfica mesmo, no procedimento normal, assim, cotidiano. E aí eu uso o videoprojetor para passar esse registro para o papel. E assim eu vou reproduzindo esses erros da tinta que seriam invisíveis a olho nu, eles ficam estourados, ficam exagerados demais, né? Isso não é necessário. Quer dizer, eu poderia ter um outro procedimento de ampliação, refazer esse desenho, encontrar outra composição, não é? Mas eu insisto em exagerar essa difração. E eu tenho esse procedimento que é mais ou menos recente, que já usa o scanner. Que eu tenho um scanner que eu descobri que ele tem essa opção, que eu já conhecia, mas nem todos os scanners têm, que ele tem uma opção de entender o documento que eu estou escaneando como um texto. Então ele trabalha num contraste absoluto de preto e branco para deixar o texto bem digital quando ele está no resultado final, né? Já digitalizado, com a letra totalmente preta e o fundo totalmente branco, e evitando os errinhos da textura do papel ou qualquer coisa da letra que poderia ficar cinza. Com o desenho geralmente vai criando umas junções das linhas e uns sombreamentos que geram uns cinzas que para mim é interessante, mas ao mesmo tempo esse efeito de radicalização do contraste não deixa de gerar também essas curvas que antes eram sombreamentos. E eu vou trabalhando assim recentemente. Aí na hora de colocar no projetor, eu faço uma ampliação muito extrema, tentando chegar no pixel de novo. E assim, então, eu chego a poucos milímetros, porque se eu pego um desenho que é de 2 centímetros por 4, que é o que eu venho trabalhando, querendo explorar uma expansão horizontal, foi isso que eu estava sentindo necessidade. Os meus desenhos estavam quadrados, e aí eu comecei a sentir necessidade deles expandirem para os lados. Por isso que é 2 por 4 centímetros. Estava trabalhando muito com 1 centímetro, justamente. E aí eu passei para 2 por 4 centímetros. Mas ao mesmo tempo, eu não pego o desenho na íntegra, eu vou num detalhe do pixel e faço uma ampliação muito, muito grande para chegar no grão do pixel, e ali eu vou procurando composições que não deixam de ser uma exploração da espontaneidade, né, do traço. Aí eu passo para o
trabalho com um pincel tentando recuperar as curvas a partir desses pixels, mais ou menos aleatórios. Quando eu vou fazendo o rabisco, eu não tenho ideia de como vai ficar a forma final. O vídeo vem bastante dessa experiência, né? Eu não trouxe muitos desenhos, eu trouxe um apenas, que é dessa observação do pixel. Então, e aí eu tenho uma familiaridade de ver esses desenhos de 2 por 4 centímetros super ampliados na parede, porque eu vou procurando composições aleatórias, e eu não tinha pensado que eu poderia trabalhar de outra forma com aqueles desenhos, e de repente caiu a ficha que eu poderia preparar uma sequência desses desenhos grandes, não pegar simplesmente um detalhe deles, mas pegar eles completos. De repente eu percebi que eu poderia trabalhar com o vídeo. Faz um tempo que eu venho preparando alguns vídeos de animação de desenho, e fazia um tempo que eu não tinha nenhuma ideia de um próximo vídeo. E de repente tive essa percepção, olhando para os desenhos, tentando procurar novos desenhos ali. E eu preparei o vídeo, ele é bastante cronológico nesse sentido de que eu peguei os desenhos na sequência que eu fui escaneando eles e coloquei numa sequência para preparar para a exposição. Foi bastante por causa da exposição que amadureceu a ideia de transformar esses desenhos numa sequência de animação. Assim. Eu percebi que algumas músicas que eu alterava ao tempo, elas tinham uma sonoridade de algo que eu não tinha necessariamente pensado, de como aquela textura se transforma num tempo mais lento, né? E esse é um exemplo de uma música que eu achei que ficou muito bonito, o efeito da carga e eu tenho pensado que os desenhos precisam desse efeito de uma guitarra distorcida. Acho que é o som ideal para perceber melhor os desenhos, né? Talvez se relacione com a materialidade dos traços, das linhas, esse efeito assim. Então não é uma música que tem uma composição especialmente elaborada, mas eu gosto da combinação. Na composição da música eu vou desenhando, na verdade. Eu sou muito mais guiado por uma abstração da sequência dos quadradinhos que a gente usa no computador, né? E vou testando como vai fazendo a sequência. Aí eu quero fazer um ritmo totalmente como se fosse sem sequência nenhuma, né? Estou querendo criar uma coisa que é bem esdrúxula mesmo, como se não tivesse uma harmonia ali, como se fosse uma coisa sem harmonia possível. E vou buscando essas frasezinhas, sempre assim. E eu acho que também o problema da composição é bastante inspirado numa transmídia.